Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Muitos nomes têm sido especulados. Já contei para vocês que R. Mina não chegará até 28 de fevereiro, data limite para inscrições. Se for contratado, o Mina virá na metade do ano, quando fica livre do seu vínculo com o Cagliari, embora ainda não exista acordo. Outros dois nomes também foram especulados nas últimas horas. Do volante William Arão, que pertence ao Panathinaikos, ex-jogador de Botafogo e Flamengo, além de Nathan Silva, que foi zagueiro do próprio Galo e hoje atua no futebol mexicano, veste a camisa do Pumas. Fui checar com uma fonte atleticana sobre esses dois nomes. Em relação ao William Arão, dá para descartar que ele seja contratado até 28 de fevereiro, mesmo levando em consideração a possibilidade absolutamente real de o Otávio ir para o Fluminense. O que eu ouvi é que não há chance de o Arão chegar. Sobre Nathan Silva, a mesma coisa. O Atlético nem admite negociações para repatriar o zagueiro, que nessa atual temporada tem 29 jogos e um gol, titular absoluto lá no México. Você, torcedor do Galo, entende que ainda há necessidade de mais contratações? Bora contar ainda que o Vitória recuou na tentativa de contratação de Daverson, centroavante que pertence ao Atlético Mineiro. As tratativas foram encerradas depois que o Daverson pediu um salário superior a R$600 mil por mês. Fala, Nicola, Soteldo no Galo ainda tem chance? Tem, mas não tá fácil, tá? Durante a semana, o Pedro Martins cuidou de reunir o Soteldo e o Pedro Caixinha para tentar parar as arestas. A diferença entre eles foi, ao que parece, superada. Só que tem muita gente chegando no Santos, né? O Santos contratou o Gabriel Veron, contratou o Neymar, contratou o David Washington, por lá também já estava um Tiquinho, o Wendel, enfim, diante desse movimento grande de reforços, eu não descartaria. Mas a negociação não é simples, o Santos quer mais do que os 5 milhões de euros, além do empréstimo de 2 jogadores que foi sugerido. O Wesley Pereira do Santos está perguntando se é verdade que a LDU gostou da proposta do Galo pelo Arce. Hoje, quem que me fez a pergunta? Pera aí, rapidinho, cara. O Rafa Silveira, que já foi produtor do 98 Esportes, ele me chamou para falar, Nicola, tá sabendo de alguma coisa sobre Alex Arce no Galo? Falei, não, por quê? Aí ele falou, estão especulando aqui. Eu falei, deixa comigo que eu vou ligar para o Santiago Meirelles. Santiago é o empresário do Arce. Eu liguei para o Santiago, e aí, Santiago, como é que você tá? Cara, eu tô chegando aqui no estádio, no Paraguai. Eu falei, não, peraí, fala rapidinho comigo. O que você quer? Eu falei, eu quero saber se tem alguma chance de o Alex Arce vir para o Brasil para jogar no Atlético. Ele falou, Nicola, esquece. O dono da LDU, que tem muito dinheiro, não quer negociar, está pedindo um valor astronômico. Eu, inclusive, estou evitando de falar dele. Se você puder não falar, eu falei, mas está todo mundo perguntando. Falei, Nicola, mas não vai ajudar nada, porque quanto mais se fala, mais caro ele fica. Eu falei, mas não tem chance de ver agora? Não, chance nenhuma, o cara está pedindo um valor completamente fora da realidade. Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, a tendência é que o Alex Arce fique até dezembro e a partir da metade do ano já possa assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil. O vínculo dele lá no Equador se encerra em dezembro desse ano. Só para lembrar que o Alex Arce fez 35 gols em 43 jogos na temporada passada, um número extremamente interessante. Agora, falar sobre o Atlético. O Atlético tenta avançar em duas frentes para a zaga. O Atlético quer a contratação do zagueiro João Vitor, que pertence ao Vasco. O Atlético tenta conversar com o Vasco para ver se é possível essa contratação na atual janela de transferências. João Vitor chegaria para a disputa do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco hoje pede 6,5 milhões de euros, 38 milhões e 800 mil reais na cotação atual pela venda de João Vitor. É um valor considerado, convenhamos, elevado. Mas a diretoria atleticana tenta negociar por alguns motivos. O Galo hoje é credor do Vasco em duas negociações. O Vasco deve ao Atlético pelas aquisições de Paulo Henrique, lateral direito, e Jair, volante. O Atlético, então, tenta incluir numa eventual contratação de João Vitor esta dívida. E aí a diretoria atleticana quer a inclusão dessas dívidas, desse crédito que tem com o Vasco, numa eventual contratação de João Vitor. Além disso, o Atlético sabe que o Vasco quer a contratação de Brian Palacios, colombiano, atacante, que não tem sido tão importante no elenco comandado pelo técnico Cuca. E o Atlético também quer incluí-lo nessas tratativas com o clube vascaíno. Então, na situação atual, o que a diretoria do Galo entende é que é possível chegar a um acordo, uma conjuntura em que tenha que pagar menos do que os 6,5 milhões de euros solicitados pelo Vasco pela venda do zagueiro de 26 anos.
João Vitor é um nome aprovado pelo técnico Cuca, joga tanto na lateral direita como na zaga, pelos dois lados da zaga, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. A diretoria entende que ele seria importantíssimo no elenco. Hoje o Atlético tem 4 zagueiros à disposição. A dupla titular, Lianco e Júnior Alonso, e os reservas, Igor Rabelo e Rômulo. Mas a diretoria quer, nesse momento, mais um jogador para esta função. Então, João Vitor pode chegar ao Atlético nessa janela de transferência que se encerra no dia 28 de fevereiro, faltando então 7 dias para o fim da janela. Ainda há aquela extensão da janela para jogadores que disputam os estaduais e é possível que o Atlético, nesse período, tente a contratação de João Vitor. Bom, além disso, o Atlético tem conversado incessantemente pela contratação de Yerry Mina. O zagueiro colombiano de 30 anos, que pertence ao Cagliari da Itália, está na mira do Atlético e já deu o ok para uma transferência para o futebol brasileiro. O que falta? Falta agora alguns ajustes financeiros para que Yerry Mina seja reforço do Atlético em 2025. O Atlético entende que é possível essa contratação. Nesse momento, o Atlético entende que para a atual janela de transferências fica inviável, já que o Cagliari quer uma compensação financeira interessante, mas o Galo trabalha para assinar um pré-contrato com o zagueiro colombiano de 30 anos. O Yerry Mina trabalhou no Brasil defendendo as cores do Palmeiras, sob o comando do técnico Cuca, e existe a possibilidade de Yerry Mina chegar ao Galo. A negociação está avançando gradativamente e hoje, nos bastidores da cidade do Galo, existe uma empolgação, uma animação com a possibilidade de fechar com um defensor colombiano. Desta forma, o Atlético teria 2 zagueiros na atual temporada ainda chegando ao elenco. O João Vitor nesta janela de transferências e o Yerry Mina chegando na próxima janela de transferências ao fim do contrato que ele tem com o Cagliari da Itália. Lembrando, o contrato dele com o clube italiano se encerra em 30 de junho de 2025. Tá falado, meus amigos? Bora falar do Atlético, que fecha a preparação para o jogão amanhã, 7 horas em Sete Lagoas, contra o Tombense, válido pela segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro. O Galo fecha às 9h30 da manhã. Daqui a pouquinho a turma batendo ponto na cidade do Galo para fechar essa preparação. A dúvida fica mesmo na escalação do time. O que se sabe, né, Nath, é que o Atlético vai com o time completo, com força máxima para encarar o Tombense. Até porque o Galo depois terá um período de recesso que pode ser de 10 dias ou até maior, dependendo da marcação do jogo na Copa do Brasil. E aí, sobre esse assunto, você trouxe aqui ontem que o Galo pega o Manaus na próxima fase, segunda fase da Copa do Brasil, e fez um pedido à CBF para jogar, viu, Natália, no dia 5 de março, na quarta-feira de cinzas, porque depois o Atlético, acreditando que vai chegar mesmo à final do Campeonato Mineiro, porque tem uma boa vantagem frente ao Tombense, depois temos os dias 8 e 15 as finais do Mineiro. E aí o Atlético tendo que jogar no dia 12, seria entre os 2 jogos das finais. Então o Galo protocolou um pedido à CBF de que esse jogo possa ser no Mineirão, porque o mandante será o Atlético contra a equipe do Manaus no dia 5 de março, repito, uma quarta-feira de cinzas. Para o jogo amanhã, tem aquela opção importante que o Cuca ganhou para o ataque, do Alisson, que treinou normalmente nesta quinta-feira e vai treinar hoje também. O Robert, que também acompanhou o Alisson no título do Sul-Americano Sub-20, também treinou, passa então a integrar o quadro de goleiros do profissional do Atlético, mas o Alisson é uma opção mais imediata, então o Cuca ficou feliz com essa opção para o ataque. E segue. Essa sexta-feira podemos ter novidades, a negociação entre Brian Palacios, e também o Vasco da Gama. O Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, já chegou ao Brasil, estava na Europa contratando alguns jogadores, então agora deve sentar na mesa, conversar com o Paulo Brax para tentar alinhavar a situação e fechar a negociação do Brian Palacios. Pra gente fechar aqui, Nath, o João Pedro Matias, que é tido aí como uma das grandes joias do Atlético na base, fechou o seu primeiro contrato profissional. Tem 16 anos, vem sendo convocado de forma consecutiva para a seleção sub-17 do Brasil. Vai fazer contrato, ou melhor, fez contrato com o Atlético até dezembro de 2028. É o Galo também garantindo as suas joias da base neste momento. Isso aí, então, torcedor atleticano, essas aí são as notícias do Galo de hoje. O Galo, segue ele na busca no mercado, tentando trazer zagueiros, vai tentando aí costurar negociações com o Vasco da Gama para a contratação do zagueiro João Vitor, notícia que foi trazida ontem, também aqui no canal, e todos os veículos que cobrem o Galo trazendo essa informação que o Galo tenta resolver com o Vasco por causa de dívidas que o Vasco tem com o Atlético de negociações anteriores.
Então, o Vasco também tem interesse aí na contratação do atacante Brian Palacios, que pode acabar aí envolvendo algum acordo entre as equipes e o João Vitor vir para o Galo e o Brian Palacios ir para o Vasco. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa negociação. E a Mina, né, muito difícil de chegar agora, ainda mais que a janela está perto de se encerrar. E o jogador deve chegar só na do meio do ano e chegaria aí sem custos ao Galo. Deixe sua opinião também aí, o que agregaria R. Mina chegando ao Galo. Ilharão ficou muito distante, né? Rodrigo Dourado aí também, outro jogador que foi sugerido para a contratação, também não tem mais nada. E acredito que de momento o Galo só deve focar suas contratações em zagueiros, né? Deve forçar aí para tentar trazer o João Vitor e o R. Mina no meio da temporada. No meio da temporada possa ser que o Galo busque algum outro jogador para outra posição. O técnico Cuca também tenta fazer a equipe não perder nenhum jogador neste final de janela, porque sabe que se perder jogador agora vai ficar difícil recuperar, né, pelo tempo de transferência que ainda temos. A janela se encerra dia 28, já estamos no dia 21, então fica muito pouco tempo para poder contratar algum jogador. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.